Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da emissora. Está comigo na bancada no programa de hoje. Há também jornalista, repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Maiana Ramos, a quem eu dou as boas-vindas. Obrigado, Maiana, por participar mais uma vez aqui do Band Entrevista. O nosso convidado de hoje é o secretário municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, a CEMEF, é o Clécio Freire, já está aqui com a gente também nos estúdios. Clécio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A CEMEF, o órgão que você gera e que nos últimos dias foi muito acionado, né, e muito falado também por conta do IPTU. O contribuinte sabe que todo início do ano, né, tem que preparar as contas ali para pagar os impostos e o IPTU é o deles. E aí eu quero te dar as boas-vindas e já situar quem está em casa, que o assunto hoje aqui no Band Entrevista é IPTU. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Neto. Antes de mais nada, boa noite. Boa noite, Maiana. Boa noite ao público que nos assiste. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, conversando, trazendo esclarecimentos para a população de Manaus. Espero poder contribuir de forma muito positiva para esse processo. Eu vou começar para a parte polêmica, né? Por que a gente começou a falar muito de IPTU agora nesse mês de março? Houve um reajuste, mas não é assim que a prefeitura chama, né? Por conta da atualização, mas para o contribuinte, trocando aqui miúdos, ficou mais caro o IPTU esse ano. Muito bem colocado. Inclusive, eu estive na Câmara agora dia 15 de março, levando esclarecimentos para os vereadores, que são os representantes do povo. Eu tive o cuidado, o zelo, justamente com essa palavra, reajuste. É importante a gente conhecer um pouco dessa palavra para que não confundamos com aumento. Por que eu digo isso? Porque quando eu falo em aumento, eu falo de algo generalizado. O aumento é para todos. Quando eu falo reajuste, ele tanto pode ser positivo, ou seja, para cima, como ele pode ser negativo para baixo, que foi o que aconteceu. Parcela de contribuintes sofreram reajuste positivo, ou seja, foram majorados o seu IPTU. Portanto, tiveram realmente seu IPTU aumentado. Mas uma parcela também teve um reajuste negativo, ou seja, teve um decréscimo no seu IPTU. Por isso que eu coloco sempre esse cuidado com a palavra aumentar. Nós preferimos usar reajuste. Teve realmente um reajuste, um reequilíbrio, um reacerto nas contas de IPTU dos contribuintes. Mas é que a gente reclama quando aumenta, né? E aí eu acho que a reclamação vem quando aumenta. Não sei se existe o caso de alguém que reclamou porque baixou o valor, né, secretário? E diferentes os termos aí, como é que a prefeitura, a CEMEF está lidando, né, com esse trato com o contribuinte, nesse trato com as pessoas que vão lá reclamar desse reajuste? Neto, quando a gente fala em imposto, pela própria etimologia da palavra, que advém de imposição, ninguém gosta, né? Porque quem é que gosta de pagar imposto? A gente não gosta, mas pagar imposto é um ato de cidadania. Você paga para poder exigir do poder público que ele devolva isso na forma de serviços, e é o que a gente tem feito. Agora, é bem interessante a sua pergunta, porque nós nos deparamos nesse processo todo com uma situação bem inusitada. Quando nós adentramos na gestão, agora da Almeida, em 2021, nós tínhamos a seguinte situação: 8 mil contribuintes não pagavam imposto de IPTU. O que nós fizemos? Nós temos uma parcela da população que é hipossuficiente, não tem condição de realmente pagar o IPTU. Essa parcela da população, ela tinha que adentrar na CEMEF com um processo administrativo requerendo a isenção de IPTU. Nós nos antecipamos e otimizamos o processo. Hoje, nós temos mais de 75 mil contribuintes que não pagam IPTU. Como é que isso é feito? A gente vai beber lá na fonte do CAD único, aquele mesmo cadastro em que o contribuinte se inscreve para poder fazer jus ao Bolsa Família. Então, nós hoje conseguimos, de ofício, identificar esse contribuinte que é hipossuficiente, não tem capacidade contributiva, e damos a isenção do IPTU para ele. Mas, pasmem, tem contribuinte que faz questão de pagar, porque nós resgatamos o sorteio dos carros, que de forma lúdica premia aqueles que realmente ajudam a contribuir com a cidade de Manaus. Então, tem contribuinte que, apesar de ser hipossuficiente, ele faz questão de ter o cadastro como pagante,
para que possa concorrer aos carros. Então, isso para a gente foi uma surpresa muito agradável. Agora, obviamente, tem aqueles em que o IPTU foi majorado, esses não concordam. Mas nós estamos tentando, através da educação fiscal, levar informação para que esse contribuinte entenda a importância, a relevância de se pagar o imposto como o IPTU. Secretário, eu queria falar um pouco mais desse sorteio, porque foi prorrogada a data de pagamento do IPTU. Eu quero saber se também foi prorrogado a data para participação desse sorteio. Mas antes, quero só liberar aqui a fala da Maiana para fazer pergunta também, que a gente, dois homens aqui, não demos a palavra primeiro para a Maiana, viu, Maiana? Perdão, Verdade. Boa noite para você. Fica à vontade para fazer a pergunta para o secretário. Obrigada, Neto. Boa noite a você, boa noite, secretário, e também a todos que estão em casa nos acompanhando esse horário, né? Secretário, em relação a esse aumento, esse reajuste está baseado em alguma tabela ou tem relação ali com a área construída ali do morador, que teve ali algum aumento durante esses anos e que não foi ali sentido, né, nos anos anteriores e que esse ano aí foi colocado para ele pagar esse IPTU? Muito obrigado pela pergunta, Maiana. Essa é uma pergunta que eu acho que todos anseiam para escutar a resposta. E nós temos enfatizado isso de forma muito incisiva e categórica. Não houve aumento, houve realmente esse equilíbrio, esse reajuste da base cadastral. Nós temos alguns casos onde o contribuinte tinha lá no seu domicílio uma construção de 100 metros quadrados. E hoje esse mesmo contribuinte conseguiu levantar o segundo piso ou conseguiu expandir a sua construção. E essa construção hoje ela dobrou, triplicou. Então, naturalmente, a base cadastral dele, a base física, ela teve um aumento. Então, naturalmente, o IPTU dele foi majorado. É isso que aconteceu. Foi isso que nós fizemos. Em toda a base cadastral da Prefeitura, nós atualizamos uma base que remonta ao ano de 2010. Essa base estava deveras atrasada, ela estava deveras defasada. Então, nós tivemos que reajustar essa base. E foi isso que o cadastro do Mapa de Manaus fez. Qual é o universo, né, de domicílios aqui da capital amazonense e quanto que a Prefeitura já conseguiu mapear, né, ter esse novo olhar, porque o último tinha sido lá em 2010. Como é que foi feita esse trabalho para construir esse novo mapa da capital? Legal. Atualmente nós temos em torno de 600 mil imóveis cadastrados na nossa base. Desse montante, 345 mil sofreram o que nós chamamos de reajuste. Desses 345 mil, 237 mil tiveram o seu imposto majorado, 69 mil tiveram o seu imposto reduzido e nós tivemos a inserção de 10 mil novas matrículas que não apareciam no nosso cadastro. Então, esse trabalho não finalizou ainda tem imóveis a serem vistoriados ainda? Não, os imóveis já estão todos vistoriados. O que acontece agora é que nós já notificamos todos os contribuintes e tem contribuintes que faltam comparecer à CEMEF para exatamente questionar aquelas inconsistências que eles julgam realmente que há de fato na notificação. E uma dúvida, secretário, o que conta nessa área construída? Assim, vamos, por exemplo, a pessoa tem um terreno e tem uma casa ali, uma parte. É somente a parte da casa ou o terreno também ali contribui? Ela é uma composição. Você tem a parte do terreno e a parte da construção. Então, ela é feita uma fórmula paramétrica que avalia, calcula e entrega o resultado final. Hoje, nós já desenvolvemos um aplicativo dentro da própria CEMEF, onde a pessoa já faz o cotejamento em tempo real. Ela vai lá, nos procura, ela já coloca a metragem que ela julga que realmente é na casa dela, apresenta as provas e instantaneamente a gente já calcula o valor daquele IPTU. Agora, por que existe essa contraprova, né? O contribuinte pode ir lá e apresentar as metragens se foi feito um trabalho, inclusive de muita tecnologia, né? Envolvendo a questão aérea, fotografias aéreas. E eu queria que você explicasse, não sei se é dessa gestão ainda, enquanto o senhor estava lá, e se tem domínio, mas como é que foi feito esse recadastramento? Muito pertinente a sua pergunta, Neto. O que acontece é que Manaus, ela cresceu de forma desordenada e desorganizada. Nós temos casos onde uma rua ela tem 3 números repetidos ou 4 números repetidos. Então, isso pode ter acarretado um erro de mapeamento. Digamos você e a Maiana morando na mesma rua, tendo o mesmo número.
Pode ser que naquele momento o mapeamento, a radiografia que nós chamamos da foto aérea que nós tiramos, tenha capturado o endereço de vocês de forma trocada. E existe aqueles endereços que nem número tem. Então fica difícil para o nosso cadastrador que foi em loco visitar, tentar realmente trazer uma informação fidedigna, uma informação consistente. Essas inconsistências normalmente derivam dessas situações. Agora, secretário, voltando lá na questão do sorteio, houve essa prorrogação, né, para o pagamento até o dia 31 da primeira cota, e quem pagar nesse período agora, já a partir de amanhã, por exemplo, dia 20 até o dia 31, ainda participa do sorteio? E outra coisa, o período também para essas reclamações do valor também vai até essa data? Certamente. A você que nos assiste, a pergunta é muito importante. Esse contribuinte não vai ser penalizado. Nós temos aqui até o dia 31 para aqueles que nos buscarem para corrigir essas distorções. Mesmo após 31 de março, aqueles que julgarem e que tenham o seu processo prejudicado, podem entrar com o processo, nós iremos analisar e estamos trabalhando uma força-tarefa para que o mais rápido possível possamos sanear e esse contribuinte fazer jus ao desconto e, quem sabe, até o próprio sorteio do veículo. Outra polêmica que surgiu também, né, nesse período foi em relação aos isentos, né? A gente tocou no assunto ainda agora, mas algumas pessoas que antes não pagavam IPTU, esse ano chegou o carnê na sua casa. Qual foi o motivo aí? Teve alguma alteração? Teve sim, teve o desenquadramento daquelas pessoas que eu falei no início da nossa conversa. Você lembra que eu falei que tem pessoas que são hipossuficientes? Essas pessoas elas estão cadastradas no Cade Único do Bolsa Família. Então o sistema automaticamente lá atrás capturou eles como hipossuficientes sem capacidade contributiva, então eles não pagavam. Ocorre que o sistema também tem a sua inteligência artificial. Hoje a gente consegue capturar aquele contribuinte que hoje já tem uma capacidade contributiva. Ou seja, conseguiu um emprego, passou a ter renda. Passou a ter renda, ele tem uma remuneração, ele tem uma renda, ele tem alguma atividade. Então nós conseguimos identificar esse contribuinte. Então, como esse contribuinte passa a ter uma capacidade contributiva, automaticamente ele passa a ser desenquadrado como isento. Essa conversa entre os sistemas, por exemplo, do governo federal, com o Cade Único, o sistema da prefeitura, né, com os contribuintes do IPTU, isso é uma novidade? Isso vem recente ou já é um trabalho que vem sendo aplicado há algum tempo, secretário? Não, isso foi um trabalho que resultou agora no início da gestão do prefeito Davi Almeida. Até então os processos eram processo administrativo, processo físico. A pessoa tinha que ir até a secretaria requerer, aí a Secretaria de Assistência tinha que fazer uma varredura, fazer uma visita àquele contribuinte que teoricamente seria hipossuficiente, para realmente emitir um laudo e definitivamente testar que aquele contribuinte era hipossuficiente. Isso é um avanço, né? Porque um avanço. Você pula essa parte toda do trabalho burocrático porque o cidadão já está com o nome no sistema ali. Perfeitamente. Né? Essa conversa entre os sistemas é importantíssima. Ela otimiza não só o tempo para o contribuinte, que deixa de ter que ir lá e reivindicar, que é um direito. Nós não estamos fazendo nenhum favor ao contribuinte, isso é um direito que assiste. Então, é uma obrigação nossa, de fato, entregar esse direito ao contribuinte. Por outro lado, é bom para a prefeitura porque ela economiza em processos. Eu vou deixar de ter que ter servidores disponibilizados só para aquela finalidade, ocupando um tempo, a qual o servidor poderia estar desempenhando outras atividades. Então, isso para a prefeitura foi um ganho expressivo, não só de recurso, como de tempo. A gente conversa com o Clécio Freire, que é o secretário municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, secretário da CEMEF, aqui no Band Entrevista. A gente vai fazer um breve intervalo, 2 minutos, a gente está de volta. De volta com o programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas. Hoje o assunto é IPTU. Você já pagou o seu IPTU 2023? Tem possibilidade de pagar até o dia 31 de março com desconto e ainda concorrer a sorteio. E a gente está aqui com o Clécio Freire, que é o secretário da CEMEF, secretaria responsável pelas finanças e pela tecnologia da informação aqui da capital amazonense. Clécio, a gente fala em IPTU e é um tributo que traz arrecadação para a prefeitura
As pessoas, quando quer reivindicar qualquer coisa de infraestrutura, ela fala assim, mas a gente paga IPTU e quer ter a infraestrutura. O quanto esse recurso do IPTU, o quanto que ele representa na máquina da Prefeitura de Manaus, que valor é esse e o que é feito com esse valor do IPTU? Perfeitamente. O IPTU 2022, a arrecadação dele girou em torno de 300 milhões. Um pouco a mais, um pouco a menos, em função de que, quando a gente contabiliza também o IPTU de exercícios anteriores, daquela turma que paga em atraso. Então, precisamente, a nossa arrecadação de 2022, ela ficou na cifra de 337 milhões. Esse imposto, como eu defendi na Câmara Municipal de Manaus, é um imposto que eu considero genuinamente municipal. Por que eu digo dessa forma? Porque nós temos outros impostos próprios, como o Imposto sobre Serviço, ISS, temos o ITBI, temos o Alvará. Mas o ITBI e o Alvará, apesar de importantes, ele não tem a musculatura, a envergadura que tem o IPTU e o Imposto sobre Serviço. O Imposto sobre Serviço, para quem acompanha o cenário nacional, ele está passando por uma rediscussão, ele está passando por uma reforma. Então, os municípios correm o risco de perder esse tributo. Já o IPTU não. O IPTU, pela sua essência, ele é do município. Então, por isso que eu afirmo que ele é genuinamente municipal. E essa arrecadação, ela é uma arrecadação que ela não tem carimbo. Esse recurso você pode utilizar para o que a prefeitura entender como relevante para o município. Eu posso aplicar na educação, eu posso aplicar na saúde, eu posso aplicar em infraestrutura, eu posso aplicar no pagamento de dívidas da prefeitura, eu posso usar para todos e qualquer segmento que a gestão entender pertinente. Por isso a importância de ter esse recurso. E a previsão para 2023 é uma arrecadação maior do que do ano passado? Bom, obviamente que nós lançamos a mais agora, né, com o lançamento do projeto do Mapa de Manaus, a nossa expectativa é que nós possamos ter uma arrecadação melhor. Nós estamos estreitando o canal com os contribuintes, né, para que a gente possa ter uma aproximação e possamos ter uma arrecadação mais assertiva. Nós melhoramos o nosso canal de comunicação. Hoje nós conseguimos enviar SMS para o contribuinte, nós enviamos e-mail para o contribuinte, lembrando para que ele possa se recordar da data do vencimento desse imposto, né? Nós estamos numa tratativa para criar o débito automático em conta, né, para facilitar. Então, nós estamos trabalhando de uma forma muito forte para facilitar a vida do contribuinte, de forma que nós possamos reduzir a inadimplência e ter, quem sabe, uma arrecadação recorde para esse ano, porque Manaus definitivamente precisa. A gente está com o endereço do site do Manaus Atende aí na tela, que é o manausatende.manaus.am.gov.br. O que consegue de atendimento nesse site que de repente não precisa ir lá na sede? Através desse nosso site aí, da nossa página, você consegue todos os atendimentos, inclusive entrar com processo administrativo, você pode entrar com impugnação para aqueles que entenderem que os valores incontroversos têm que ser pagos, porque tem essa situação, viu, Neto? De repente a prefeitura cobrou um imposto a mais, mas o contribuinte entende que tem uma parte que é incontroversa, ou seja, que está certo e que ele é devedor. Então ele pode entrar na nossa página, impugnar aquela parte que ele entende que está incorreta e pagar aquela parte incontroversa, aquela parte que ele julga que realmente é devida. Então, a gente já falou sobre datas, né, sobre prazos, sobre também premiação para aqueles que pagam até a data. E o que acontece com aquele contribuinte que não paga o IPTU? Tem alguma medida tomada contra ele? Bom, esse contribuinte que não paga, ele pode vir a ter problemas futuramente. Sobretudo numa negociação daquele imóvel, né? Se ele quiser vender ou alugar, ele pode encontrar um problema, porque ele pode, de repente, necessitar de uma certidão negativa da prefeitura. E essa certidão vai estar obstruída em função da inadimplência dele. Nós estamos estudando esse ano para ver uma forma muito mais eficaz de nós estarmos próximos do contribuinte e cobrá-lo, para que a gente possa criar nele a consciência de manter adimplente esse imposto. Agora, o IPTU que a gente vai ter que pagar agora até o dia 31, ele passou por essa, vamos dizer, por essa revisão, né? E aí tem um número de pessoas, que você falou que aumentou o número de pessoas que são isentas,
né? Porém, pessoas reclamam que aumentou o seu valor. E isso, existe algum tipo de conta de compensação para não perder a arrecadação fruto dessas isenções ou não, secretário? Na verdade, assim, o que a gente vislumbra, Neto, com isso é aplicar o que nós chamamos de justiça fiscal. O que nós entendemos como justiça fiscal? Aquele contribuinte que pode mais, paga mais. Aquele contribuinte que pode pagar menos, paga menos. Aquele contribuinte que não pode pagar, simplesmente não paga. Que é o caso daqueles contribuintes que eu falei no início da nossa conversa aqui, que são os que advêm do CAD único ou que são realmente hipossuficientes ou enquadrados em alguma situação em que permita a prefeitura conceder a eles a imunidade e a isenção. Caso nesse sistema esteja algum, que a gente sabe que existem erros, né, dessa pessoa que ela realmente tem uma carência financeira ali, né, como é que ela faz para contestar isso, para comprovar que ela realmente tem essa carência? Ela pode procurar a nossa sede lá na Japurá, número 493, buscar o atendimento presencial, que nós vamos dar todo o direcionamento, tudo que for necessário para esclarecer de como ela deve proceder para justamente buscar essa isenção. A prefeitura, como a gente já falou aqui, tem oferecido prêmios, né, para as pessoas pagarem logo a cota única, né, ou pagarem essa primeira parcela de forma que regularize, né, esse pagamento, não correr o risco, né, de ficar inadimplente com a prefeitura. E muita gente, e me corrija se eu estiver errado, mas acabava não pagando porque chegava o fim do ano, tinha um refis, que aí pegava desconto ali, não, ficava livre de juros e multa, e ano passado não teve refis, né? Como é que está sendo trabalhado essas estratégias para conseguir ter esse recurso do IPTU no caixa da prefeitura? Neto, eu agradeço a sua pergunta, Neto. Essa é uma pergunta que diariamente eu sou questionado. Por que não teve refis? Por que não teve refis ou quando é que vai ter o refis, né? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, o refis, na nossa visão, ele é algo que tem que ser extremamente extraordinário, como foi no nosso primeiro exercício, né? No primeiro ano de gestão, em 2021. Naquele momento, a gente estava saindo de uma pandemia. Então, de fato, o prefeito Davi Almeida, sensível àquela situação, determinou que nós implementássemos alguma medida para justamente facilitar a vida do contribuinte. E foi feito. Nós criamos o refis. Mas não está hoje em nossa mente novamente viabilizar um novo refis. Porque nós entendemos que o refis ele acaba criando um ciclo vicioso. Aquele contribuinte que paga em dias, que paga antecipado, ele acaba sendo penalizado. Porque tem aquele contribuinte que, já contando com o refis, não paga na data de vencimento, ele aguarda vir o refis. Isso prejudica o cronograma financeiro da prefeitura, prejudica as ações do município e penaliza, de certa forma, aquele contribuinte que pagou em cota única e pagou antecipado. Então, de sorte a coibir esse tipo de situação, que isso também faz parte da nossa educação fiscal, nós estamos com essa filosofia. Refis, doravante, somente em situações excepcionais, caso nós tenhamos algum fato preveniente, algum acontecimento que realmente venha nos forçar a fazer um refis. Até porque fazer um refis não é algo simples. Para a nossa estrutura, isso nós chamamos de operação de guerra. Você tem que adaptar o sistema, parar suas atividades, os servidores têm que deixar de fazer o que está fazendo para poder atender o refis. Nós temos que construir leis para isso, mudar sistema, estruturar toda a prefeitura para poder dar vazão a um refis. Então, não está em nossas mentes hoje, no momento, na atual condição, um novo refis. Nós enfatizamos sempre isso, reforçamos a sociedade, os contribuintes, que refis não está no nosso calendário. Então, fica de alerta aí, porque como foi, como você disse, né, teve a pandemia, e aí teve refis em anos consecutivos, né? Perfeitamente. E pode cair nesse ciclo vicioso, e muita gente acabou ano passado, tenho certeza, esperando pelo refis que não veio, né? E aí acabou acumulando uma dívida maior. Espero que consiga quitar, né, sem precisar esperar uma nova estratégia como essa da prefeitura, porque, como você disse, para facilitar a vida desse contribuinte, tem dado muito trabalho lá na secretaria, né?
Perfeito. Assim, a minha dúvida com relação ao refis também, quando foi realizado, foi conseguido ter valores de anos muito longínquos assim, ou o pessoal mesmo deixou de pagar ali naquele período da pandemia? Normalmente é uma mescla de vários exercícios. E incrementou, né, a receita no momento? Ela incrementa, mas eu diria que é um incremento paliativo, fictício, né? A gente espera, cria uma expectativa muito grande e a gente percebe que é o seguinte, muitos contribuintes vão lá, parcelam, pagam a primeira, pagam a segunda, depois já não pagam mais a terceira, já não pagam mais as demais parcelas. Então ele acaba sendo infrutífero, ele não é bom, né? Ele não rende, não é aquela expectativa que a gente possa chamar de positiva e correspondida. Desculpa, Maiana, e quando é que a prefeitura, eu não sei se existe, eu não me recordo, mas faz algum tipo de balanço de como é que está sendo a entrada desses pagamentos, se os contribuintes realmente se aderiram, né, ao pagamento antecipado, por exemplo, da cota única, né, que tem um bom desconto, tem a questão do sorteio, isso a gente vai poder ter essa transparência de a gente acompanhar e até cobrar o contribuinte, né, para que faça o seu pagamento, né, um recurso necessário para a prefeitura. Perfeitamente. Nós temos reuniões semanais, onde a gente, junto com os auditores, junto com a parte da que nós chamamos a Subsecretaria de Receita, a gente acompanha a evolução da arrecadação. E a gente consegue, através de relatórios extraídos do BI, a gente consegue verificar aquele contribuinte que está pagando em cota única, aquele que está parcelando. Nós comparamos com exercícios anteriores, colocamos a inflação para a gente poder comparar se estamos crescendo acima da inflação, se estamos tendo crescimento verdadeiro ou se realmente tivemos só um aumento de receita. Porque só um aumento de receita não me indica nada. Tem que comparar, saber se ali dentro realmente eu estou conseguindo superar a inflação e o crescimento vegetativo e imobiliário de Manaus. Secretária, acredito que a gente ainda não tenha citado, mas além de participar do sorteio, até quem paga dia 31, quem paga cota única também tem aí um desconto, né, um abatimento. E em relação a esse sorteio, como é que funciona? Legal. Quem paga em cota única tem direito a 10%. Então, além do desconto de 10%, ele vai participar do sorteio de 5 veículos, né? Então, eu acredito que para o contribuinte isso é bem interessante, porque hoje não tem no mercado financeiro nenhuma aplicação que gere 10% no ano de rendimento. Então, nada é melhor do que você antecipar o seu IPTU, pagar agora em cota única, que além do desconto, você está concorrendo a 5 veículos. Vejam bem, você pode ser um feliz sorteado, um sortudo, que poderá sair numa picape S10. Pois é, né? Já vai estar ali com o IPTU pago, pode sair até com o carro, né? Esse sorteio como funciona, como vai acontecer por meio eletrônico e também já tem data, né? A gente sabe que o prazo é até dia 31 e esse sorteio já tem uma data aí para ser feito? O sorteio está previsto, salvo engano, acho que para 12 de abril. E após o 12 de abril a gente pode fazer a entrega a qualquer momento. Nós ainda não definimos uma entrega para a data dos veículos. Mas o sistema, ele é um sistema nosso, é um sistema eletrônico, é um sistema aferido, fidedigno, transparente, e a gente faz o sorteio e na sequência a gente faz um evento onde a gente entrega o veículo para os contribuintes, onde muitos se sentem surpreendidos porque nem acreditam que é verdade. Então nós temos depoimentos, foi muito interessante, porque esse processo do veículo, ele já estava há mais de 20 anos que não era realizado. E a atual gestão, ela resgatou esse processo. E tem sido muito positivo a forma lúdica e interessante com que a gente tem conduzido e o retorno que a gente tem conseguido com isso daí. Bacana. Maiana, muito obrigado, viu, pelas perguntas, pela participação mais uma vez aqui no Band Entrevista. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Quando a conversa é boa, assim o tempo voa, secretário. Legal. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite, estar aqui para tirar as dúvidas da população. A gente recebeu muitas das perguntas da população que mandaram durante a semana e muito obrigado por ter vindo aqui e respondido tudo para a gente. Maiana, em primeiro lugar, muito obrigado pela atenção. Neto, muito obrigado pelo espaço. Agradecer a Band por ter concedido esse momento, a gente trazer aqui alguns esclarecimentos. E eu quero fazer um pedido especial para você que nos assiste. Corra lá, pague seu IPTU em cota única, ganhe esse descontão e ainda seja um feliz sorteado de um veículo. Ajude a Prefeitura de Manaus a fazer mais por você, porque com a gente o trabalho não para. É isso, depois cobrar do poder público para que esse dinheiro retorne, né, por meio de serviços, né, da política pública.
Obrigado, secretário Clécio Cunha Freire. Perfeito. Clécio Freire, secretário da CEMEF aqui no Band Entrevista. Obrigado você que ficou aqui com a gente até essa hora. No próximo domingo, a gente está de volta.